Alguns detalhes do trailer do Super-Homem que me chamaram a atenção. Primeiro, a gente já sabia que a gente ia ter o Krypto, né? E obviamente ele também é um kryptoniano e ele tem os superpoderes. E ele parece que ajuda bastante o Clark, principalmente como a gente vê ele nessa cena, todo derrotado, todo estrupiado. E a grande questão do trailer, então, pra mim, é por que que ele tá nessa situação, por que que ele tá tão zoado. Já o próximo frame que me chamou bastante atenção é esse dele salvando essa criança dessa, parece uma explosão aí perto de vários cilindros. E são coisas que a gente dificilmente realmente viu com o Zack Snyder e em outros filmes do Super-Homem, esse cuidado e essa preocupação com pequenos eventos. Parecia que recentemente a gente estava indo para coisas muito mais catastróficas, tudo eram proporções de perigo gigantescas, invasões alienígenas, destruição da Terra, destruição da cidade. Então, ver eles indo para esse lado, que também tem muito dentro das histórias em quadrinhos, dele ajudando os gatinhos na árvore, que são os clássicos, de pessoas em acidente de carro, de pessoas que estão contemplando suicídio, essas coisas que colocam ele mais próximo das pessoas humanas é algo que eu achei bem legal também. Em quadrinho que provavelmente vão ter um papel importante dentro do que a gente tem de especulação sobre a história do filme aqui. A gente também tem o Nicholas Hoult como Lex Luthor. Ou, como muita gente vai comentar, o meu cosplay de Halloween do ano que vem. Mas, assim, eu gostei muito da atuação dele em Júri número 2, né? Jurado número 2 do Clint Eastwood. Então eu tô bem ansioso pra ver o que ele vai fazer pro papel. Aqui a gente começa a ver um pouquinho do que eu tinha comentado na minha primeira assistida do trailer, digamos assim, sobre talvez o James Gunn estar reaproveitando um pouco alguns pontos da trama que a gente já tinha visto ali com o Zack Snyder. Por exemplo, esse menininho erguendo uma bandeira do Super-Homem num lugar completamente diferente só pela geografia ali do que é os Estados Unidos, você consegue entender que ele é uma figura global e que assim como nos filmes do Zack Snyder, ele era visto assim como um salvador, como quase um, não sei se dá pra dizer um messias ainda, mas assim, como um salvador global, um grande herói que poderia ajudar as pessoas de qualquer lugar. Isso a gente já tinha visto no Zack Snyder e ao mesmo tempo a gente tem mais coisas aqui que tem paralelos com o filme de Homem de Aço, sim. Por exemplo, nessa cena aqui o cara vai tacar uma lata na cabeça dele. A gente já viu uma cena muito parecida no filme do Homem de Aço, onde a população não está satisfeita com as ações do Super-Homem, nem sempre ele foi visto como realmente um grande herói. As pessoas achavam que ele era uma ameaça, que ele trazia problemas, que parte de tudo que acontecia era culpa dele. A gente vê esses desdobramentos tanto no filme do Homem de Aço, de forma muito breve, mas só que com um pouquinho mais de profundidade ali em Batman vs Super-Homem e depois um pouquinho também em A Liga da Justiça, de certa forma. Aqui nesse frame a gente tem duas coisas que são muito interessantes. A primeira é que a gente vê logo depois dele confrontar essa multidão que não está satisfeita, ele entra dentro desse átrio aí, desse prédio da Stag Industries, e ele parece estar ali refletindo sobre o que aconteceu, muito decepcionado, e me lembrou de novo muito um outro momento que a gente teve ali do Zack Snyder, que é o momento em que o Clark tá no julgamento e aí ele tá acorrentado, né, tá algemado de certa forma, e ocorre aquela explosão e ele coloca a cabeça pra baixo, tipo, puta, eu não acredito que fizeram isso, eu não consegui salvar todo mundo, a culpa é minha porque eu tô aqui, eles querem me atingir, mas eu não me machuquei, mas machucou todo mundo. Então me passou essa vibe de um momento de reflexão dele sentir que tá decepcionando as pessoas que estão contando com ele. Mas também é interessante esse outro prédio aqui da Stag Industries, porque é uma outra indústria que tem bem importante nos quadrinhos e também relevante para esse trailer, porque um dos vilões que aparece aqui tem a história interconectada com a Stag. Já essa aqui é uma das cenas mais interessantes do trailer, na minha opinião, e uma que corrobora muito o que a gente vem tendo de especulação ao redor de que vai ser realmente essa história, em paralelo com o que a gente teve já de Mr. Smith vai para Washington como inspiração. A gente tem desse lado aqui o Super-Homem, ainda tá ali naquela posição de reflexão, e a gente vem entrando alguns heróis. Aqui tá o Guy Gardner, que é o Lanterna Verde, e atrás dele vai entrar o Mr. Terrific, que fugiu a tradução. Mas o que é interessante é, as pessoas estão todas do lado de fora desse vidro aqui, elas estão observando esses heróis, e o Guy Gardner coloca, assim, essa tela verde ao redor de todos os vidros, para ganhar privacidade e parece que é uma conversa que eles não têm interesse que a população veja o que está acontecendo ou como ela vai ocorrer. Então, o que a gente tinha muito sendo comentado é que muitos desses super-heróis, como por exemplo Lanterna Verde, Senhor Terrific, a Mulher Gavião e outras entidades que já trabalham aí, elas defendem muito os interesses não da população, mas os governamentais e também corporativos. Uma pegada meio The Boys, assim, tipo igual a VOT, obviamente não do mal desse jeito, mas
que elas defendiam os interesses dessas companhias, e o Super-Homem é um dos que simplesmente se recusa a fazer isso, e que a gente vai ter grandes conflitos de ideias e também físicos entre esses personagens em algum momento. E de novo, aqui tem uma figura alienígena provavelmente invadindo a Terra também, e essa é uma das primeiras cenas que a gente vê dele, que teve muita repercussão na internet, por causa das cores, por causa do símbolo, por causa do não sei o que era que é ele se arrumando basicamente pra poder enfrentar esse monstro. Porém, se você reparar bastante no trailer, você vai ver que essa janela aqui parece aparecer em outros momentos. Ó. Aí essa cena aqui a gente vê de novo, como eu disse, uma ameaça alienígena. Então essa introdução desse tipo de ameaça nessa escala não é algo que o James Gunn vai tentar desviar. Como eu disse, parece que vai ser algo bem corriqueiro, para ser sincero. E essa foi a primeira cena que a gente teve, né? A primeira imagem do David Corenswet colocando a bota e saindo, teve uma mega repercussão por causa do traje, por causa das cores, por causa do logo, por causa do símbolo. Mas o trailer inteiro demonstra já que a Lois já tem uma relação estabelecida com o Clark, com o Kal-El, e ela sabe de toda a vida dele. E grande parte do que disseram que vai ser interessante sobre o relacionamento deles é entender como uma pessoa como a Lois Lane, com a personalidade dela, lidar com o fato de que ela namora basicamente um deus de certa forma. Já que a gente vai ver uma imagem de, obviamente, aqui é o Super-Homem na Fortaleza da Solitude, ou Fortaleza da Solidão, como você precisar e quiser chamar. E esse robô é o Kellex. O Kellex é basicamente um dos últimos acompanhantes, um dos últimos laços do Kal-El próximo ali a Krypton dentro da história dele. Ele trabalhava ali na Fortaleza da Solidão e ele era como se fosse um assistente, um servente de certa forma. Ele acaba se tornando um protetor ali daquele local. Porém, em algumas histórias, ele se torna muito próximo do Kal-El, obviamente, eles ficam ali bem companheiros, então ver ele destruído aparentemente é uma coisa que provavelmente deixaria o Super-Homem muito triste, muito ali emocionado, porque, é como eu disse, seria uma das últimas conexões materiais, assim, verdadeiras que ele tem com o Krypton, de certa forma. E aí a gente tem aqui o Metamorfo, que é um dos vilões, de certa forma, que obviamente pelo nome consegue fazer metamorfose para diversos elementos. E a conexão dele nesse filme é aquele momento em que eu mostrei o Clark para vocês, que tem o Stag Industries. Aquele cara que é o dono da empresa é o pai da menina que esse cara amava. E aí ele fez alguns experimentos e transformou esse maluco, né, enquanto ele era humano, nessa coisa que parece um alienígena, mas não é. Então, as corporações têm ali alguma conexão e impactos bem legais no filme, pelo que a gente consegue entender. E isso me deixa bastante animado, porque a gente tá indo expandindo bastante esse universo pra ser algo um pouquinho diferente do que a gente estava acostumado. Aqui a gente vai ter aquela luta do Clark com o que parece que é o Mister Terrific. Então, reforça um pouquinho mais ainda aquela ideia de que talvez os super-heróis não sejam todos tão amigáveis entre si, que talvez vão ter ali combates não só ideológicos, mas físicos também para poder, sabe, convencer ou desconvencer, impedir os ideais dos outros de irem para frente. E eu não consegui de verdade ter 100% de certeza que é, mas eu tenho, assim, quase certeza que é isso que eu tô falando. Obviamente não tem como você gravar tantos beijos de formas tão similares, porém essa essa forma como tá colocado aqui, enquadrado aqui, obviamente eles estão voando, mas também no filme do Superman do Christopher Reeve tem um beijo muito similar, da mesma forma que eles se abraçam, da mesma forma que eles estão, se não me engano só tá invertido, o Super-Homem tá do lado direito e eles não estão voando. Mas eu posso estar viajando agora, mas quem sabe? E por fim, a gente tem obviamente aqui a Fazenda dos Kent, que ó, parece ser muito mais simples, muito menorzinha, muito mais humilde do que a gente viu em outras versões, que eram casas muito maiores, com terrenos muito maiores. Mas o que é interessante aqui é a conversa que ele tem com o pai dele, com o Jonathan. Uma das coisas que parece que vai acontecer aqui é a gente não vai ter realmente a história de origem dele, a promessa do James Gunn é que não vai falar sobre Krypton, e muito provavelmente não vai falar dos anos de formação do Clark ali em Smallville desde o início. Então, parece muito que essas imagens aqui dele com o pai dele, com o Jonathan Kent e da fazenda, de certa forma, são flashbacks. E aí o grande indicativo disso que a gente tem é o fato de que o cabelo dele tá completamente diferente do que a gente vê ali quando ele tá indo trabalhar no Planeta Diário. Então, a especulação novamente é o fato de que não vai ter os pais dele presentes nesse filme, que eles serão só memórias e flashbacks, momentos assim muito pontuais dentro da história do Clark, porém devem carregar uma grande importância, obviamente, porque parece que não vamos fugir
de aspectos mais emocionais, pelo que a gente teve da conversa com o James Gunn sobre a relação dele com a Lois, sobre a relação dele com o Jimmy, com o Lex, com esses outros heróis. Parece que não vai ser necessariamente só focado nos super-heróis e na ação, vai ter um coração grande por trás. E a gente também vê isso nas escolhas, por exemplo, de fazer uma trilha sonora, né, muito mais eh, ambientada por composições do que por músicas em si, de certa forma. Então, assim, fiquei bem animado. Agora que eu consegui processar um pouquinho o trailer, eu continuo animado. E vamos aguardar agora até 11 de julho. Quem sabe 2025 eu não faço mais uma porrada de conteúdo do Super-Homem aí, porque eu fiquei animado de novo. De novo.